que a Larissa Manoela tem a ver com as nossas vidas e a forma como Deus quer que vivamos relacionamentos. Hoje nós vamos aprender como essa história nos lembra que somente através do Evangelho nós podemos viver livres do temor aos homens e genuinamente cultivarmos relacionamentos saudáveis. Muita gente tem acompanhado a saga dessa atriz/cantora Larissa Manoela e o relato que ela tem trazido a público de como supostamente os pais dela teriam se utilizado da sua carreira durante muitos anos para benefício financeiro próprio. Essa história toda tem se desenrolado uma grande confusão que tem sido noticiada por vários veículos de mídia, e a realidade é que a história toda é uma grande tragédia. Exposição de todos os lados e muito provavelmente uma relação familiar arruinada. Se a história toda é verdade ou não, não é essa a questão. A questão é que desde que o mundo é um mundo caído, a história do pecado humano nos mostra que sempre existem relacionamentos abusivos de todos os tipos e que, infelizmente, muitos deles começam com expectativas erradas que pais depositam sobre os seus filhos. Ou então que pessoas colocam sobre outras pessoas em algum nível de relacionamento. E já que nós estamos falando a respeito de relacionamentos entre pais e filhos, e já que nós estamos falando a respeito de expectativas que pessoas colocam sobre outras pessoas, eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Essa história é de uma vez que eu tive que ter uma conversa muito difícil com o meu pai. Na época eu fazia faculdade de Direito e eu sempre fui uma pessoa extremamente dedicada nos meus estudos, eu sempre tive um rendimento muito bom, especialmente na faculdade, e eu também pretendia seguir carreira, inclusive eu estava estudando para concurso, eu estava num ritmo bastante forte de estudo, já tendo alguns resultados. Acontece que depois de quase 6 anos de faculdade, muitas expectativas geradas e uma pandemia no caminho, eu tive que conversar com meu pai sobre o fato de que eu estava sentindo Deus me direcionando para outro rumo na minha vida. Eu sentia claramente que Deus estava me chamando para o ministério da palavra, e esse chamado para mim era extremamente claro, muito específico, e eu simplesmente não poderia ignorá-lo. O meu pai com a minha mãe nunca cometeram nenhum abuso comigo e com meus irmãos, muito pelo contrário, eles sempre foram pais extraordinários, excelentes, mas mesmo assim, essa não era necessariamente a melhor conversa que meu pai queria ter comigo. Onde eu simplesmente ia dizer para ele que depois de tanto esforço, Deus estava me chamando para fazer outra coisa da minha vida. Inclusive, deixa aí nos comentários se você já teve alguma conversa difícil dessa com seu filho, com a sua filha, ou com seus pais, ou com alguma pessoa do seu círculo de relacionamentos. Vai ser super interessante para eu ler alguns desses relatos. A questão é que Deus me chamou e dentro de mim a única coisa que eu sabia é que eu tinha que obedecer a Deus. No meio dessa situação, eu queria que simplesmente o meu pai me entendesse, ele compreendesse o meu ponto de vista, ele compreendesse os argumentos que eu estava dando e que, por fim, ele com a minha mãe me abençoassem na minha jornada que eu queria buscar. E graças a Deus ele me abençoou, ele disse que ia dar todo o suporte necessário, mas mesmo assim ficou aquele clima estranho no ar, do tipo, não seria melhor, meu filho, você seguir um caminho mais seguro, caminho do estudo, caminho da estabilidade, toda aquela conversa que a gente já conhece de pai, né? Então ficou esse clima meio de incompreensão no ar. E a pergunta que eu faço é, por que os nossos pais são assim? Por que eles ainda demoram um pouco para compreender os nossos motivos, né? Por que os pais da gente, que amam a gente, reagem muitas vezes dessa forma? Essa parte da expectativa dos pais, olha, sempre é uma questão muito difícil de ser superada. Isso porque, infelizmente, nós vivemos em uma cultura e em uma sociedade em que é muito comum os pais projetarem os seus sonhos e aspirações da vida nos seus filhos. Pela minha experiência, pelo tanto de pessoas com que eu converso e tantos pais que eu converso, eu tenho a impressão de que todos os pais são assim, e se algum pai não for assim ou alguma mãe não for assim, eles são pelo menos tentados a se comportarem dessa forma. Ao que tudo indica, pelas histórias que têm sido reveladas, os pais da Larissa Manoela eram assim também, só que infelizmente eles levaram esse comportamento a um extremo extremamente perigoso e lamentável. Sim, é muito importante os pais quererem o melhor para os seus filhos e é excelente que assim seja, mas isso de nenhuma maneira deve ser a coisa definitiva que vai determinar o rumo da vida dos filhos. E a realidade é que se nós não entendermos isso, 2 coisas graves podem acontecer na nossa vida, sendo que uma é consequência da outra. Primeiro, porque nós não cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, e isso pode até te deixar desconfortável de alguma forma, mas a realidade é que nem sempre o propósito de Deus para as nossas vidas coincide com o propósito das pessoas que nos amam, como os nossos pais ou as pessoas dos nossos relacionamentos. E a segunda coisa, que é a consequência da primeira, quando nós não cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas, a nossa vida simplesmente está incompleta.
Gente, não adianta. Se nós não estamos 100% na vontade de Deus, a nossa vida está incompleta e, por consequência, nós também não estamos 100% felizes. Aí você pode perguntar, por que isso acontece? Isso acontece porque, para o mundo, sucesso tem a ver com performance. Para o mundo, sucesso é aquilo que você faz, é o tanto que você faz e o tanto que você acontece, né? Mas o Evangelho, como sempre, tem um caminho melhor e mais elevado para nós. Sucesso no Evangelho é o êxito que nós temos na missão que Deus nos dá de sermos fiéis, obedientes e termos um relacionamento crescente com Jesus, nosso Senhor. Isso é sucesso de verdade, e não as aspirações que nossos pais têm a respeito de nós ou qualquer outra pessoa tem a respeito de nós. Sucesso é nós estarmos na vontade de Deus e vivermos em obediência e fidelidade a Deus. E eu até que demorei um pouco para entender isso, mas Deus graciosamente trouxe convicção ao meu coração. Além disso, eu tive conversas com mentores e essa é a importância de todos nós termos mentores. Não se engane, todos nós precisamos de alguém para quem nós prestamos contas, que pode orar pela gente, que tem uma palavra de Deus para nós assim que nós precisarmos, né? E também com quem nós dividimos a nossa vida. Então eu conversei com alguns mentores e eles disseram para mim, quase que todos disseram a mesma coisa. Eles disseram algo mais ou menos assim: Rick, não é sábio você trocar a ordem de Deus pela aprovação de qualquer pessoa, mesmo que seja seu pai, mesmo que seja sua mãe. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer a Deus e você precisa obedecer o chamado de Deus. Se você não obedece a Deus, isso não é uma coisa sábia a se fazer e nós iremos colher as consequências. E foi por causa dessa convicção que o Espírito trouxe ao meu coração e por causa desse conselho, desses sábios mentores, que eu agradeço a Deus porque Ele colocou esses mentores na minha vida. Foi por causa disso que eu pude ir com convicção e obediência em direção à voz de Deus e em obediência a Deus. Depois de tudo isso, alguns anos se passaram, o meu pai hoje está com Jesus, mas eu tenho certeza de que ele estaria muito satisfeito em ver que o filho dele escolheu o caminho da obediência a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Acontece que todas essas histórias e todas essas reflexões, inclusive essa história da Larissa Manoela, que está aí na boca de todo mundo, me trouxeram algumas reflexões muito interessantes e eu gostaria de compartilhar essas lições com vocês. Para você que é pai, para você que é filho e está passando por uma situação parecida e está desconfortável, para você que é pai e precisa de sabedoria de Deus para sua vida. Então quero compartilhar, são 4 lições que eu quero compartilhar com você e eu espero e eu oro que Deus traga luz para o seu entendimento. E as lições que eu aprendi foram as seguintes. Em primeiro lugar, cuidado com o temor aos homens. Entenda que somente Deus pode confirmar o seu futuro e o seu destino. Somente Deus pode validar os caminhos que você vai trilhar e os caminhos que vão trazer benefício eterno para a sua alma no futuro. E a segunda lição que eu quero compartilhar com vocês é que nós não somos a galinha dos ovos de ouro dos nossos pais e nem de qualquer outra pessoa. Nós precisamos entender que quando pais querem fazer dos seus filhos a sua propriedade, querem ser donos dos seus filhos, querem controlar todos os aspectos da vida dos seus filhos, eles estão falhando na missão que Deus deu para eles. Filhos não são propriedades dos seus pais, pelo contrário, filhos são herança do Senhor. Os pais, nessa analogia, são como mordomos. O que o mordomo faz? O mordomo, ele simplesmente tem a função de trazer o filho, que é propriedade do Senhor, de volta para o Senhor. E preparar a alma do filho, preparar a mente do filho para se encontrar com o Senhor e para ter um relacionamento com o Senhor. A terceira lição é que filhos não são imagem e semelhança dos sonhos e aspirações dos seus pais. Pelo contrário, filhos são imagem e semelhança de Deus. E um princípio como esse você não aplica somente ao relacionamento entre pais e filhos e pais, mas você aplica a qualquer outro relacionamento da sua vida. Não projete expectativas absurdas, irreais, que não tem como se concretizar na vida do seu filho ou na vida de qualquer pessoa, e nem permita que qualquer outra pessoa projete em você expectativas irreais, absurdas e que não tem nada a ver com o propósito de Deus e para aquilo que Deus direcionou especificamente para a sua vida. E a quarta e última lição que eu quero compartilhar com você agora é que nem sempre a confirmação do propósito de Deus para a sua vida vai necessariamente ser validada por alguém que você ama, como seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa,
enfim, qualquer pessoa que está no seu círculo de relacionamento. Às vezes a confirmação de Deus vem só para você e você precisa aprender a lidar com isso. E isso, gente, é muito importante que você aprenda e entenda o quanto antes, porque é muito bom nós estarmos cercados por pessoas e família que nos ama e que quer o nosso bem. Mas nós precisamos entender que Deus nos ama ainda mais. Deus nos ama infinitamente mais. E Ele traçou o nosso destino, e Ele traçou o nosso propósito. E o propósito de Deus é aquele que traz glória para o nome dEle e que traz um benefício eterno para a nossa alma. Eu já compartilhei esses aprendizados com várias pessoas e toda vez que eu me encontro com alguma delas em algum lugar, elas sempre me abraçam ou apertam minha mão e agradecem porque elas dizem que esse aprendizado, essas informações mudaram a vida delas. E é isso que eu quero trazer para esse canal, esse tipo de conteúdo que eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que essas palavras tenham ajudado você. Eu agradeço pelo seu tempo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que está precisando ouvir uma mensagem como essa. E eu desejo que Deus abençoe você grandemente. É isso aí e até a próxima.